Olá, sexto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje daremos início ao capítulo 2, Histórias que divertem e ensinam. Quantas histórias diferentes ouvimos ao longo de nossa vida, não é? Além de estimular nossa imaginação, elas proporcionam diversão e encantamento. Muitas delas também trazem ensinamentos importantes para o dia a dia. Aí a gente tem uma imagem, deixa eu ver se eu consigo aumentar, olha. Escultura em uma praça na cidade de Moscou, na Rússia. Aqui a escultura, para vocês olharem. E para vocês me responderem essas perguntas lá nos comentários. Que animais são retratados nessa escultura? A gente vê aí 2 animais, né? Esses animais são personagens de uma história. Observando os elementos dessa escultura, você sabe que história é essa? Quem souber, responde lá nos comentários. Que outra história você conhece que, como essa, tenha lhe transmitido um ensinamento? Também pode contar lá nos comentários, ok? Vou aumentar um pouquinho. Então, a gente tem aí 2 figuras, aí, um lobo e uma ave que parece ser uma garça, né? Não sei. Vocês me falem aí que animal é esse. Bom, vocês vão ler o texto 1, o leão e a lebre, tá? Antes da leitura, eu vou ler as questões aqui. O texto que você vai ler a seguir é uma fábula. A gente sabe que as fábulas são aquelas histórias que trazem sempre uma liçãozinha de moral. Normalmente, os personagens das fábulas são animais, tá? Então, vocês devem conhecer algumas aí. Partindo de que você conhece sobre o gênero fábula, o que essas histórias costumam abordar? Sempre como ele traz essa lição de moral, ética, né? Porque as fábulas, elas sempre trazem um ensinamento, né? De como a gente deve se comportar com as pessoas, com o próximo, como a gente deve pensar. Bom, vamos seguir. Lendo o título a seguir, você consegue imaginar do que a fábula trata? Quais são os seus personagens e qual ensinamento ela transmite? Bom, nós temos aí no título o Leão e a Lebre. Todo mundo sabe que o leão é o rei da floresta, é um carnívoro, é um todo-poderoso, né? E a lebre, a gente já conhece algumas histórias que tem lebre também, é aquele animal fofinho, mirradinho. Então, o que será que vai acontecer nessa história? Que ensinamento será que teremos aí com essa história? A história é curtinha, tá? Vocês vão ler aí. Aqui nesse box nós temos a origem da fábula. No século VI a.C., o escravo grego Esopo recontava fábulas criadas pelo povo sobre animais para ensinar as pessoas a agirem de maneira exemplar e com sabedoria. No século I d.C., Fedro, um escravo romano, recontou os textos de Esopo. Em meados do século XVII, o escritor francês Jean de La Fontaine tornou as fábulas de Esopo conhecidas e admiradas no Ocidente. No Brasil, o escritor Monteiro Lobato reescreveu diversas fábulas que foram adaptadas para o público infantil e interpretadas pelo personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Bom, aqui tem a interpretação oral, então para isso vocês precisam ler o texto, e a interpretação escrita, que vai até a página 44, se eu não me engano. Aqui, 44. E aqui no final da página 44, tem a definição de fábula nesse box.
Histórias curtas que possuem como personagens animais, objetos, elementos da natureza e plantas com características humanas. São denominadas fábulas. Quando num texto, né, a gente tem objetos ou animais que tenham características humanas, né, que falam, pensam, sentem, a gente chama, é uma figura de linguagem que a gente chama de personificação, ou um nomezinho mais bonitinho ainda chamado prosopopeia. O que é personificação ou prosopopeia? É a figura de linguagem em que um animal, um objeto, uma cadeira, um ser inanimado, ele passa a ter características humanas, como falar, pensar, chorar, sentir, gritar, tá? Criadas pelo povo para divertir, ensinar e promover uma reflexão no ser humano, esses textos sempre apresentam uma moral, que pode aparecer às vezes sob forma de um provérbio. Então, mãos à obra, vocês podem fazer então os exercícios até a página 44 e eu vou marcar com vocês depois a data para a gente fazer a correção, tá certo? Então, leia aí O Leão e a Lebre. Um beijo a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.